Bom, pessoal, bom dia. Já deu aí o nosso horário. Vamos começar a nossa exposição. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. E aí, antes até das apresentações, de quem aí acompanhará vocês ao longo desse tempo, só colocar para vocês algumas ponderações, né? Nós dividimos a nossa apresentação em duas etapas. A primeira vai ser conduzida por mim, a segunda pela Marina. Ao final da nossa apresentação, vamos tentar endereçar todos os questionamentos, então fiquem à vontade para tratar, para endereçar as perguntas no nosso Q&A, né, que vai estar disponível. Então, logo termine a apresentação, nós vamos endereçar essas questões e tentar aí colocar para vocês o maior número de respostas possível. Se eventualmente a gente não conseguir responder alguma questão, ou se o tempo acabar antes, se a gente tiver um esgotamento de tempo, fiquem à vontade para nos mandar e-mails, para nos procurar, enfim. A gente vai disponibilizar os nossos e-mails e para aqueles que quiserem também a nossa apresentação. Então, eu vou passar já a tratar aí das nossas apresentações pessoais e a gente já inicia os trabalhos, tá certo? Bom, eu sou sócia do escritório aqui em São Paulo, trato da área corporativa, com bastante ênfase em contratos de societário. A Marina, ela é a nossa advogada sênior, especializadíssima aí na área contratual, tem muita vivência prática e vai trazer aí para a gente alguns cases que a gente já vem enfrentando aí ao longo desses últimos meses, tá? Passando para o nosso tema, para a nossa temática de hoje, qual que foi a nossa intenção? A nossa intenção foi tratar de uma maneira prática desse tema que vem sendo muito discutido no mercado, que é o impacto da pandemia do Covid-19 nas relações contratuais. Subvertendo até um pouco da ordem clássica de uma apresentação, e tendo em vista que a gente quer, de fato, dar esse viés prático para a nossa fala de hoje, o nosso primeiro slide, o inaugural aqui, né, trata de exemplos práticos, mais do que casos, né? Exemplos práticos do que nós vivenciamos ao longo desses quase 3 meses aí de pandemia. E aí, quando eu digo 3 meses, fazendo uma conta aproximada em relação à data da edição do Decreto Federal, ok? Nesse período, diversas consultas, ponderações, enfim, questionamentos vieram a nós relacionados aos mais variados temas e todos eles tendo como ponto focal a questão da pandemia. Aí só para citar para vocês, né, já fomos questionados sobre reflexos de inadimplemento contratual diante da impossibilidade ou da extrema dificuldade no cumprimento de uma determinada obrigação, questões envolvendo variação abrupta de câmbio, questões relacionadas a impedimento de exportação de produtos em virtude aí de disposição legal editada em virtude da pandemia, até a representação comercial, que é um contrato tão sui generis, vamos dizer assim, né? Também houve questionamentos nesse sentido, questões relacionadas ao lockdown, a um eventual lockdown, né? Enfim, uma série de questionamentos que redundam todos nas mesmas, ou pelo menos na mesma caixa de ferramentas para que eles sejam solucionados, tá? Marina, por favor, você pode passar?
E a nossa proposta é discutir, é abordar esse tema, e aí tentando organizar todas essas consultas, todas essas ponderações de uma maneira que se possa aproveitar o que elas têm de comum, tanto em termos de fatos como de soluções, a gente propõe para vocês aqui essa agenda, né? Vamos abordar num primeiro momento de que contratos estamos falando, e aí essa abordagem, ela será mais ou menos tentando guardar compatibilidade com o desenrolar dos fatos. Então, a gente vai tratar, vai estabelecer o escopo aí do que nós vamos tratar, que são os contratos empresariais, qual é a sistemática vigente pré-pandemia, o que aconteceu com a chegada da Covid, o que ela é à luz da nossa legislação, né, olhando com o microscópio do Código Civil, como a Covid se enquadra, e a partir desse enquadramento, o que a legislação nos dá de opções? E mais do que o que, como nos dá, né? Vamos abordar também, eu não sei se todos sabem, mas existe um projeto de lei que está para sanção do presidente da República, que trata também da questão dos contratos no momento da pandemia. É o projeto de lei 1179 desse ano, e ele propõe um regime excepcional a vigorar durante esse período tão aí conturbado. Na verdade, esse projeto ele tem data para começar, né, sanção presidencial, e tem data para acabar. Então, assim, ele, embora altere disposições legislativas ou dê interpretações específicas para determinados dispositivos legais, ele tem uma data para acabar, tá? E, por fim, a gente vai abordar, que eu acho que é o que mais interessa ao nosso público, algumas recomendações de como proceder ou do que fazer nesse momento, tanto para enfrentar o que está acontecendo agora, como para enfrentar aí possíveis desdobramentos da pandemia. Abordando aqui o nosso primeiro assunto, né? Nós fizemos um corte proposital no universo de contratos, e hoje nós não vamos tratar, pelo menos não com a profundidade. Claro, se alguém tiver algum questionamento a respeito de qualquer um desses temas, atrelado ao nosso tópico, a gente está à disposição para responder no Q&A, alguns negócios, alguns tipos de contratações, e a não abordagem, ela se deve porque essas contratações, elas acabam se dando com legislações específicas, ou em mercado regulado, ou com partes que, em decorrência de determinadas características, acabam tendo um tratamento diferenciado pela legislação. E aí, só a título exemplificativo, contratos administrativos, e aí eu incluo aqueles celebrados no âmbito de licitações ou concessões públicas, nós não vamos tratar do contrato propriamente dito, mas, enfim, a gente consegue responder alguns questionamentos a respeito do assunto. Locações residenciais, porque elas têm um tratamento, e isso especialmente pela jurisprudência, que é o que a gente vem acompanhando, é um pouco diferenciado em relação a uma locação comercial, e os contratos de consumo, tá? Em regra, os contratos que nós vamos tratar hoje, nós não temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí, só para que não haja mal entendido, isso não quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor, em situações excepcionalíssimas, ele não pode ser aplicado a contratos empresariais. E aí, só para contextualizar, por que eu estou insistindo tanto na questão da empresarialidade, o que é um contrato empresarial? E aí, reduzindo muito o trabalho de doutrinadores que dedicaram a vida a fazer essa classificação, né? A criar essa classificação. São basicamente aqueles contratos que servem para guarnecer a atividade empresária, são aqueles que viabilizam a atividade empresária, tá? E aí, ainda tratando de contratos empresariais no contexto pré-pandemia, tá? O que a gente tem como linhas mestras legislativas regendo essas contratações? De forma geral,
nós temos que os contratos no Brasil são regidos pelo Instituto do Pacta Sunt Servanda. O que isso quer dizer? O que esse latinês quer dizer, né? Quer dizer que o contrato faz lei entre as partes. Por que isso é importante? E por que nosso legislador, embora a gente tenha aí discussões dentro do próprio Código Civil relacionadas a esse ponto, sobre o caráter absoluto ou não desse princípio, por que elas existem? Porque a gente não pode descolar o direito da economia. Se eu não tenho um sistema legal que me garanta que os pactos serão respeitados, eu não consigo, eu não tenho como passar credibilidade para o outro contratante de que aquilo que ele está contratando dentro de sua matriz de risco será observado. Tá? Então, considerando todo esse horizonte, contrato faz lei entre as partes e isso comporta exceções. Aí também falando de cenário legislativo no momento pré-pandemia, o que já existia, né? Quais eram as ferramentas anteriores. 2019 entrou em vigor a tal da Lei da Liberdade Econômica, ela ganhou bastante relevância por tratar de questões relacionadas à livre iniciativa, discutiu-se muito a questão de desnecessidade aí de algumas autorizações para que houvesse o exercício empresarial, e lá no meio daquele caldeirão que foi a Lei de Liberdade Econômica, a gente tem ali algumas disposições aplicáveis a negócios jurídicos e aplicáveis a contratos, né? Dentre essas disposições, uma que é muito importante, que tem muito impacto, né? É a disposição relacionada à intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, ou seja, a gente já tinha ali o Pacta, que veio ser reforçado pela intervenção mínima do Estado, né, por essa disposição legislativa, e que passou a vigorar com mais vigor, com mais força depois da entrada em vigor dessa legislação, né? Os contratos, de uma forma geral, no Brasil, e aí isso é importante quando a gente for retomar esses conceitos para fins de tratamento no momento da pandemia, eles partem da premissa de que há um equilíbrio entre as partes. Ou seja, eu estou tratando de partes que, no escopo daquele contrato, na situação de celebração daquele contrato, são, de uma certa forma, paritárias e possuem, e há um equilíbrio de parte a parte, de modo a evitar aí que haja alguma imposição, abuso de direito, enfim. Esta é a presunção. Veja, as partes não precisam ser equivalentes. Eu não estou aqui discutindo o tamanho de um contratante versus o tamanho de outro contratante, mas sim, a discussão é em relação ao objeto propriamente dito. Há ali um equilíbrio, tá? E o nosso direito também sempre se colocou pró-negociação. Então, o que faz todo sentido, porque se eu tenho o Estado intervindo minimamente, é porque eu estou dando liberdade para as partes se comporem. Nessa medida, a questão negocial ela é absolutamente saudável no ambiente de negócios. No momento pré-pandemia, e isso eu acredito que seja um fenômeno mundial, a gente tem a parte da negociação muito focada no momento de formação do contrato. Quem faz o quê, quando, como, etc. Caso haja uma ruptura, claro, há aí uma predisposição das partes negociarem, mas é muito comum essa predisposição se acabar rapidamente, as pessoas esquecem que é melhor um mau acordo do que uma boa briga, e a coisa acaba enveredando para o judiciário. E aí, antecipando, né, o final, pela nossa compreensão do todo, e até pela linha das decisões que vêm sendo prolatadas ao longo desses meses relacionadas à pandemia, a questão negocial ela vai ganhar cada vez mais relevância, devendo inclusive ser comprovada de certa forma, ou levada em consideração, pelo menos,
pelo juiz quando da discussão desses contratos. Marina, por favor. Bom, e aí, retomando a questão histórica, né? Nós tínhamos ali aquele cenário que nós tratamos nos outros slides, muito bem, chegou aqui ao Brasil, e quando eu falo chegou, eu digo em termos jurídicos, Covid-19, decreto aí sanitário do governo federal, tratando da situação excepcional, e ato contínuo, até a coisa se iniciou antes fora do país, este evento especificamente, ele teve reflexo global, isso ninguém pode negar, isso não dá para a gente se olvidar, tá? Por que isso é importante reforçar? Porque ao contrário de outros momentos na história, em que a gente também teve eventos de impacto global, o fato da economia não ser tão globalizada, você acaba arrefecendo os efeitos práticos. A gente pode pegar aí as grandes guerras, que foram eventos globais, mas que por conta dessa não interdependência ou não capilarização, vamos dizer assim, dos meios de produção, você acabava não tendo questões da envergadura que a gente está enfrentando e vai enfrentar hoje, tá? E por consequência, como o negócio ele acaba virando contrato, e aí eu estou sendo muito de propósito até, né? Não estou levando muito em consideração a classificação técnica, né? Nós tivemos aí, obviamente, como desenrolar, como primeira decorrência, uma crise contratual. Seja porque no D0 eu tenho um impacto prático. Bom, decreto sanitário, eu tenho que fechar as minhas instalações, eu não posso cumprir esse contrato. Eu não tenho como entregar, eu não tenho como acessar, eu não tenho como adimplir. Então, assim, o efeito foi imediato. Uma outra questão que, para os juristas, para os operadores de direito, precisa ser muito bem observada é que, diferentemente de outras situações clássicas em que você perde o equilíbrio contratual, nesse caso específico, você tem o que a gente chama de impacto bilateral, né? Eu brinco que é o equilíbrio no desequilíbrio, né? Porque todo mundo foi afetado. E aí explica com muito mais propriedade um professor de uma universidade portuguesa que, na verdade, o que a gente está enfrentando aqui é um choque simétrico, ou seja, todo mundo está sofrendo. E na medida em que todo mundo está sofrendo, a gente vai sofrer também para aplicar um ou outro instituto ou ferramenta ou solução que a legislação brasileira aplica aos casos práticos, tá? E essa solução, nos parece, vai acabar passando por um conceito que não é comum a gente utilizar em contratos empresariais, que é o conceito da vulnerabilidade. Quem perdeu mais? Porque, embora todos tenham perdido, muito provavelmente, um perdeu mais do que o outro. Um tem uma capacidade maior de sorgimento do que o outro. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que passar pela análise de vulnerabilidade para resolver as grandes questões. Um outro aspecto dessa crise, e aí, diferentemente do que talvez tenha acontecido em outros momentos tão drásticos quanto, ou drásticos, mas em menor gravidade, nesse momento a gente não tem alternativa de mercado. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai avaliar o impacto contratual. Um exemplo muito claro é o contrato de shopping center, né, de locação ali para fim de shopping center. Tanto o shopping center não tem como prospectar outras oportunidades, outros lojistas para colocar naquela determinada posição, como aquele que loca o espaço não tem outros shoppings, não tem outras alternativas para exercer o seu negócio. Então, isso também impacta na forma como você vai solucionar a questão. E aí, só uma notícia, acompanhando as jurisprudências,
a questão do shopping center, ela tem sido já discutida no judiciário, uma decisão de ontem à noite, não, que eu vi ontem à noite, deu uma decisão aí meio salomônica, porque num contrato dessa natureza você tem diversos pagamentos, né? Então, o juiz suspendeu alguns, reduziu outros e manteve outros, tentando aí equilibrar dentro do desequilíbrio as partes, tá? E aí, sendo redundante, né, o impacto é o desnivelamento do equilíbrio entre as partes contratantes, o que por si só enseja aí a possibilidade da gente ter discutir o assunto, né? E aí, voltando para aquela nossa questão de colocar este evento no microscópio da legislação, o que é a Covid para fins legais no Brasil? A gente vai tratar dos conceitos de evento imprevisto e imprevisível, tá? Muito bem. Nós discutimos qual que era o cenário que a gente tinha, legislativo, e ainda tem, obviamente, sobre contratos, sobre a sua estabilidade, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, a legislação estabelece, e aí independente de pandemia ou de um evento drástico, situações em que você revisita o pacto porque houve coação, dolo, erro e outros, né, outras situações imponderáveis aí dentro do Código Civil, situações essas que, na verdade, elas viciam a formação da vontade, então o contrato, em tese, ele não poderia ter, ele não se sustenta por conta dessa situação, mas olhando para o que nós temos na pandemia, a gente não está falando aqui de um vício de formação de contrato. O que estamos falando aqui é de um evento que se deu posteriormente à celebração de um instrumento válido. E, nessa medida, o que a nossa legislação dá de oportunidade para que esse pacto seja revisitado? Bom, lembrando que que vigora a regra do contrato faz lei entre as partes, a gente precisa preservar os contratos e precisamos de estabilidade jurídica, a legislação trouxe situações excepcionalíssimas para que isso fosse feito. E aí, então, voltando para a questão do microscópio, se eu colocar no microscópio hoje, onde o Covid, a pandemia se encaixaria, né? Ela se encaixaria no que a legislação, no que a doutrina, no que a jurisprudência chama de evento imprevisto e imprevisível. No nosso ordenamento, nós vamos falar basicamente de 3 institutos que possibilitam o revisitar desses contratos. Mas o que eles têm, pelo menos 2 deles, de comum, é a questão do evento que provoca o desequilíbrio, sem previsto ou imprevisível. Por isso que, ao longo dos anos, este conceito, eventualmente, ele muda. O que era imprevisto num determinado momento histórico, deixa de ser, porque a partir do momento que ele acontece numa primeira oportunidade e se prolonga no tempo, ele deixa de ser imprevisível. Aí eu cito como exemplo o que tínhamos, em que pese a minha discordância nesse momento, eu já vou explicar por quê, a questão de variação cambial. Numa economia como a nossa, com câmbio flutuante, variação cambial não é algo que possa ser invocado aí como um evento imprevisto e imprevisível. Riscos que são inerentes ao negócio. Eu estou vendendo safra futura, numa região que tem ali intempéries de tempos em tempos. Eu não posso alegar uma intempérie num determinado momento para me escusar aí de uma obrigação num contrato sujeito a esse tipo de risco, tá? E aí, seguindo aqui, né, qual que é a característica, quais são as características desse evento? Esse evento ele tem que ser imponderável, ele tem que ser repentino, e ele não pode, de forma nenhuma, ser esperado no momento da celebração do contrato, tá? Isso é importante quando a gente olha para os contratos celebrados durante a pandemia. A pandemia não vai poder ser invocada para esses contratos como um evento imprevisto e imprevisível, tá? Bom, o evento ele tem que ser superveniente, ou seja, eu não posso ter um evento passado, ou seja, uma ruptura passada e depois me excusar do cumprimento desta minha obrigação em virtude de um evento posterior.
Também já verificamos legislações em que, num contrato de locação comercial, o locatário em mora, antes da pandemia, pediu a revisão do contrato, pediu, na verdade, o encerramento do contrato em virtude de caso fortuito de força maior causado pela pandemia, e não queria mais pagar. A análise do juiz foi muito boa, foi muito acertada, foi aqui, olha, a sua inadimplência ela é anterior à pandemia. Então, você não pode agora se socorrer para daqui para frente não pagar os aluguéis vincentes, né? Para esse evento especificamente, você não pode se socorrer desse instituto, tá? Este evento imprevisto imprevisível, ele não é de execução imediata, automática. Acho que o automático é melhor, né, do que o imediato, porque sim, ele pode ter impacto imediato. A gente precisa ter configurado o nexo de causalidade entre o evento e o impacto na relação contratual. Ou seja, eu preciso, e aí a gente afirma com base em decisões, comprovar que este evento especificamente, esse evento extraordinário, impactou na minha relação contratual. E aí, exemplificando, eu não entreguei determinado material porque eu tive o que a gente chama de requisição administrativa. Eu produzo insumos médicos e a administração, usando desse recurso que a Constituição lhe garante, requisitou esse material, eu não tive alternativa e não consegui cumprir com a minha obrigação, tá? Ao demonstrar essa concatenação, essa relação de causa e efeito, eu consigo invocar o evento, tá? Isso, e aí uma subcondição, precisa ser avaliado em cada negócio jurídico, porque em alguns casos você consegue ter essa vinculação direta, clara, como esse caso da requisição. Em outros, no mesmíssimo exemplo, eu não teria como ter essa situação configurada. Vamos imaginar que, de repente, nessa mesmíssima situação, eu tenha, por outros motivos, um outro estoque que eu poderia suprir esse contrato que eu estou alegando, estou invocando a requisição, e não faça. Tá? Claro, a prova é difícil nesse caso, mas eventualmente isso poderia ser alegado para afastar a questão da aplicação. Veja, o evento continua imprevisto e imprevisível, mas eu não tenho nexo de causalidade. Tá? Bom, passando agora para as ferramentas que a legislação nos traz, né? A gente tratou aí da classificação do evento imprevisto e imprevisível na nossa legislação, e aí, destravando, fazendo uma brincadeira aí com o pessoal, com quem gosta de videogame, né? Destravando a próxima fase, passada essa verificação da natureza do evento, eu tenho aí alguns instrumentos que a legislação nos confere para tratar, para endereçar os impactos desse evento nas relações contratuais, né? O primeiro deles, e a escolha por esse primeiro, por essa ordem se deve muito às notícias que saíram à época, aos questionamentos que foram feitos à época sobre caso fortuito força maior, depois que a onerosidade excessiva aí começou a ganhar um pouco mais de repercussão, a gente optou por tratar primeiro desse ponto. Caso fortuito força maior, eu não vou me debruçar aqui sobre a diferenciação de um e de outro, porque isso é uma questão muito técnica e, assim, a doutrina já é quase que unânime ao dizer que existem sim diferenças, isso sem dúvida nenhuma, mas que para fins de aplicação, para fins de efeitos, eles são praticamente os mesmos, tá? Tem ali alguma diferenciação outra, mas enfim, em termos práticos, a gente acaba tendo uma equidade, equidade não, as mesmas consequências. Bom, o que é caso fortuito força maior? Quando eu olho para o evento imprevisível e classifico ele como caso fortuito força maior, além daquilo que nós já tratamos, né, das características dele, esse evento ele tem que estar
contorná-lo tem que estar fora do alcance das partes. E aí, cito um exemplo. Imaginemos que a gente contratou um fornecimento cujo transporte seria via linha férrea. Há um problema ali nos trilhos, não há possibilidade de trânsito aí das composições para fins de entrega, e, enfim, não é possível se fazer entrega. Nós estaríamos, nesse caso, diante de um evento de caso fortuito e força maior? Aí, como bom advogado, a gente responde, depende. Se eu não tiver meios razoáveis de fazer essa entrega por outros caminhos, e aí, meios razoáveis, o que eu quero dizer por esse razoável? Se eu conseguir prestar a minha obrigação sem pôr em risco a minha saúde financeira, a quantidade dos meus negócios, eu poderia dizer que o caso fortuito da força maior aí não me impediria de cumprir a minha obrigação. Mas, de outro lado, se eu tiver essa afetação tamanha que eu ponho em risco o meu negócio, eu teria aí o caso fortuito de força maior claramente instalado, tá? Uma questão importante que para a gente, em termos de impactos, faz diferença. No Código Civil, o dispositivo relacionado ao caso fortuito de força maior, ele está dentro de um título denominado inadimplemento das obrigações. Por interpretação, a gente conclui, e isso aí com base doutrinária jurisprudencial, que o efeito imediato do caso fortuito de força maior resolução daquela contratação. No entanto, a gente sabe que, em termos práticos, e aí até por via de previsão contratual, ou até algumas exceções aí que a gente consegue construir por via legislativa, a gente pode ter a suspensão do pacto diante de um evento de caso fortuito de força maior, ou até de acomodação para a resolução daquele caso específico, enfim, mas aí invocando a liberdade de contratar das partes, em nome do princípio da preservação dos contratos e por aí vai, tá? E aí, a gente até cita aqui o 399, que vai nesse sentido, né, o artigo 399 do Código Civil, tratando da questão aí da superveniência, tá? Seguindo aqui, agora a gente vai abordar o segundo grande ferramental que a legislação nos dá para tratar da questão, para endereçar os impactos de um evento imprevisto e imprevisível, como a gente já concluiu que é a pandemia, né? Para revisitar as contratações. Essa ferramenta, vamos dizer assim, esse instituto, ele é denominado de onerosidade excessiva. Mas o que é isso em termos práticos, né? O artigo 478 do Código Civil, o que ele estabelece? Ele estabelece que na execução de contratos, na execução continuada de contratos, ou naquela execução diferida, né? Eu celebro agora e pago, vou pagando, vou prestando aquela obrigação ao longo do tempo. Se a prestação de uma das partes ela se tornar excessivamente onerosa para um e representar uma extrema vantagem para o outro, em virtude de um acontecimento extraordinário e imprevisível, o devedor, ou seja, aquele que é afetado, aquele que tem a sua obrigação tornada excessivamente onerosa, pode pleitear a resolução do contrato. Veja, aqui eu não estou falando necessariamente de impossibilidade de adimplemento. O que eu estou dizendo é que vai ser muito sofrido. O que eu estou dizendo é que cumprir este contrato vai além daquilo que eu tinha considerado na minha matriz de risco. Veja,
Matriz de risco elaborada dentro de critérios técnicos. Eu não posso alegar que eu errei na hora de elaborar a matriz de risco e na alocação desses riscos, né? E a outra parte, que é uma condição do próprio artigo, ela tem que ter tido uma vantagem aí extrema, tá? Muito bem. Esse conceito é absoluto? Não. O 479 nos diz que a resolução ela pode ser evitada, e aí resolução no sentido de rompimento judicial de um contrato, se aquele que se beneficiou dessa vantagem oferecer à outra parte, né, uma mudança nas condições contratuais que equalize aí as condições contratuais e arrefeça ou elimine esse descompasso, tá? Qual que é o problema quando a gente transporta essa questão para a temática da Covid? Acho que vocês vão lembrar que eu falei há pouco do choque simétrico, né? Eu dificilmente, ou não drasticamente, como quer o artigo, vou ter configurada a excessiva vantagem de um e a extrema onerosidade do outro. A extrema onerosidade eu posso até ter, eu vou ter. Agora, a extrema vantagem, ela vai ser um pouco mais complicada. Por quê? Porque o choque foi simétrico, todo mundo sofreu, né? Todo mundo acabou tendo problema, todo mundo teve em maior ou menor grau impacto, e uma vez que a gente comprove tudo que foi colocado anteriormente, né, nas passagens anteriores, eu teria as duas partes, né, as partes credor e devedor, sujeitos aí a se beneficiar do mesmíssimo instituto, ok? Muito bem. E aí, em termos práticos, o que muito provavelmente se dará, né? A questão da vulnerabilidade vai ser discutida, quem perdeu menos, quem pode menos, e muito provavelmente essa será aí a solução a ser considerada. E aí eu retomo o exemplo que eu dei em relação à decisão do shopping center, em que fica claro que, na verdade, a decisão ali foi meio que salomônica, né? Porque se eu colocar os institutos, se eu colocar a lupa friamente em cima dos institutos, eu poderia ter outras conclusões, tá? Então, a gente começa a notar que vão acontecer decisões aí meio que contemporizadoras, ok? E aí, só um detalhe, isso já vinha de antes, né? Fato extraordinário, né? A gente tem que ter muito claro que ele não pode ser algo que esteja ou devesse estar coberto pelo risco normal da contratação, tá? E aí a gente fala, por exemplo, de contrato seguro. Eu não posso invocar, de repente, a pandemia para não cumprir uma obrigação de seguro. Garantida, né? Um risco garantido pelo seguro. Claro que nós temos as exclusões de cobertura que os seguros conferem, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de obrigação pactuada com cobertura contratada que não é cumprida em tempos de pandemia, por exemplo, né? E aí, endereçando a questão para o último ponto que a gente gostaria de trazer aí a discussão para vocês, a gente vai falar um pouquinho de um dispositivo da Lei de Liberdade Econômica, que é o artigo 421A. O que esse artigo basicamente fala? Que os contratos, sejam eles civis ou empresariais, presumem-se paritários e simétricos, até que apareça um evento que nos faça questionar essa paridade e simetria, tá? Em ocorrendo esse evento que afaste a paridade e simetria, e desde que a gente observe eventuais parâmetros que as partes estabeleceram para a interpretação das cláusulas contratadas, revisão e resolução, e alocação de risco definido pelas partes no momento da formação dos contratos, nós poderíamos revisitar esse passo.
Lembrando que a revisão contratual, mesmo nesta hipótese, ela é excepcional e limitada. Nessa medida, o que a gente tem, né? Diferentemente dos outros institutos. Isso é texto da Lei de Liberdade Econômica, que é recente. Nós não temos ainda claro o que vai ser considerado elemento concreto que justifique o afastamento dessa presunção. Em nenhum momento a lei fala que este evento concreto ele tem de ser imprevisível, tem de ser inevitável. Ela simplesmente trata da questão do afastamento da paridade de simetria. Tá? Confesso a vocês que nas decisões que a gente avaliou a respeito, e aí fazendo um recorte bem preciso na pandemia, não se tem invocado esse artigo, mas nos parece que aqui há um caminho viável quando há falha ou por qualquer motivo da configuração dos requisitos para os instrumentos anteriores, de que você eventualmente consiga aqui endereçar uma demanda de uma maneira um pouco mais embasada do ponto de vista jurídico, tá? Bom, e aí, pessoal, entrando mais ainda nas questões práticas e tratando aí de como utilizar essas ferramentas, eu vou passar a palavra para a Marina, que vai abordar os próximos tópicos com vocês, e ao final, lembrando que a gente vai responder as questões que vocês colocarem no Q&A, tá bom? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam em suas respectivas casas, se cuidando. É uma honra estar aqui falando de um tema que eu sou verdadeiramente apaixonada. É uma honra ver colegas e clientes aqui assistindo a gente hoje. Espero que a gente consiga trazer aí um pouco mais dos aspectos práticos, né? Porque muito tem se falado do conceito, da técnica. A intenção hoje é falar um pouco também da prática, como que a gente tem lidado com esses temas na prática. Então, vamos lá. A Vanessa trouxe para a gente alguns instrumentos, algumas ferramentas que a nossa legislação nos permite usar em alguns casos específicos, e agora eu vou trazer para vocês a operacionalização dessas ferramentas, ou pelo menos vou tentar trazer para vocês como operá-las, ou como pelo menos nós temos feito aqui dentro do escritório, tá? Então, relembrando, os contratos empresariais, eles têm uma particularidade de serem, em sua maioria, com algumas exceções, contratos de execução continuada. Ou seja, são contratos que nascem, né, se desenvolvem e perduram por um certo tempo até que eles realmente sejam encerrados, seja por extinção, seja por resolução, seja, enfim. E o que isso nos diz? Que a gente tem um momento da celebração e depois um longo tempo em que as condições em que elas foram pactuadas podem ter mudado. Isso é muito importante, trazendo aí à tona todos os conceitos que a Vanessa nos disse, do descasamento do tempo que o contrato foi celebrado até a ocorrência desses eventos. Então, o que a gente tem? Eventos posteriores que mudam as circunstâncias do tempo em que foram avançadas. E como que a gente faz para flexibilizar aquele conceito anterior de que o contrato faz lei entre as partes? A gente tem aqui 3 instrumentos, que foi o que a Vanessa explicou, o caso fortuito ou força maior, que a distinção é bem doutrinária, os efeitos são os mesmos, a onerosidade excessiva, e o mais recente, a mais recente aquisição do nosso Código Civil, o 421A, que é derivado aí, oriundo da Lei de Liberdade Econômica, que é super recente, que é de 2019. Então, ela nem teve muito tempo de ser protagonista, né? E logo já veio a pandemia. Então, talvez seja a grande estreia do 421, que é o que nós vamos apostar aí no momento futuro. O que é importante dizer dessas ferramentas? Que elas não são autoexecutáveis, elas não são automáticas. Não é porque eu tenho um evento extraordinário, imprevisível, imprevisto, imponderável, que eu posso aplicá-lo de maneira automática. Eu preciso, antes, passar por um circuito, né, um caminho,
para que eu possa utilizá-los da maneira mais adequada, da maneira que a legislação brasileira prevê que eles sejam realmente usados. Então, como que a gente faz? Qual é o primeiro passo para que a gente possa usar essas nossas ferramentas da nossa querida caixinha de ferramentas que é o Código Civil? Vou passar aqui. Primeira coisa é que a gente tem que comprovar que essas ferramentas são extremamente necessárias, seja ela qual for. E a gente tem visto aí na jurisprudência que isso tem sido um grande obstáculo para as partes, né? Como que eu faço essa comprovação? Inclusive, tem um julgado que atrelou o deferimento da tutela a uma perícia contábil, só para vocês entenderem aí o contexto de robustez da prova, tá? Mas a gente trouxe aqui alguns exemplos de como comprovar que a gente precisa dessas ferramentas numa relação contratual para dar ensejo à revisão. A gente pode falar de queda substancial de faturamento, e aí não dá só para alegar, gente. A gente tem que realmente comprovar que aquele evento imprevisível deu origem a uma queda substancial de faturamento. Impactos na cadeia de suprimentos. Às vezes, o seu segmento foi abalado, mas nem tanto, mas toda a sua cadeia de supply chain, de suprimentos, foi afetada. Então, você está tendo atraso nas entregas, você está tendo fornecedor que fechou as portas, você está tendo abalos colaterais que te impedem, ou te inviabilizam, ou te dificultam excessivamente o adimplemento daquele contrato. E isso tem que ser comprovado. Aumento dos preços de commodity, aqui eu já puxo um pouco, já provoco um pouco a polêmica da questão do dólar, né? Às vezes o meu fornecimento passa por uma exportação, uma importação de commodities, e aí isso está atrelado fatalmente a uma moeda estrangeira, que com certeza teve né, a gente não precisa nem citar aí a disparada do dólar. Então, com certeza, todas as moedas estrangeiras passaram aí por uma grande mudança. E, na sua maioria, um aumento aí de valoração. Então, depois da demonstração, a gente tenta equalizar isso no caso de onerosidade excessiva, que é quando que a gente vai atrás da onerosidade excessiva? Quando, geralmente, a gente quer resolver o contrato, ou seja, quer extinguir o contrato. Ou, enfim, encerrar o contrato. Então, a gente tem que juntar essa comprovação com uma comprovação de extrema vantagem da outra parte, o que nesse momento a gente sabe que vai ser complicado, falar de extrema vantagem. Talvez seria mais fácil falar quem é o menos, quem está em menos desvantagem, né, do que vantagem, efetivamente. Nexo de causalidade, que foi o que a Vanessa trouxe lá atrás, ou seja, o evento tem que ter uma relação com o impacto, tá? Ou ainda, no caso do 421A, esse desnivelamento do equilíbrio contratual, que também a prova é difícil, tá? E aí, se você somar todos esses fatores, você ganha aí de brinde um ensejo para possível revisão contratual. E como que a gente revisa esses contratos em tempos pandêmicos? A gente tem algumas opções na mesa para revisitar esses contratos. A gente separou aqui em extrajudicial e judicial. No extrajudicial não é um rol exaustivo que a gente tem aqui. A gente consegue ainda, talvez, pensar em algumas alternativas, mas são praticamente todas derivadas dessas três. Então, a que a gente recomenda fortemente, em primeiríssimo lugar, é a negociação entre as partes, é a composição amigável, é o consenso, porque essa é a nossa melhor chance, certamente, assim, em termos de revisão contratual, é onde se pode compor o meio termo mais equilibrado, tá? Vocês podem pensar também numa mediação, tanto a mediação arbitral, né, com a cláusula arbitral no contrato, ou aquela mediação que hoje em dia é muito comum, né, você traz um terceiro neutro para ajudar na conciliação, né, ou vocês podem optar ainda na via extrajudicial pela extinção do contrato. Então, por exemplo, no caso de caso fortuito ou força maior, a gente tem aquela cláusula que, se essa condição perdura por 60, 90 dias, 120 dias, o contrato pode ser extinto sem ônus ou penalidades. Então, a extinção, ainda que não seja atrelada a essa cláusula, ela é sim uma opção. Olha,
eu não consigo dar continuidade no meu contrato e você não consegue ceder para que eu possa tornar isso viável. Então, vamos parar por aqui, vamos extinguir o contrato de maneira consensual, mútua, sem ônus, sem multa, para que a gente possa continuar em uma parceria comercial, enfim. Esses são os jeitos, né? As maneiras extrajudiciais. E aí a gente colocou aqui um asterisco de propósito. O judiciário tem entendido, e isso baseado em princípios, baseado na própria essência do Poder Judiciário, que essas tentativas extrajudiciais, elas podem ser consideradas como condição de procedibilidade no caso de uma ação judicial, ou seja, já foi tentado de tudo antes de chegar aqui no judiciário, a gente não pode afogar o judiciário sem ter tentado absolutamente todas as alternativas antes disso. Então, a gente chama a atenção para isso, recebemos algumas consultas aí que já queriam dar início a uma ação judicial e a gente tem feito essa recomendação para uma negociação na via amigável, de repente nem tão amigável, mas assim, ainda na via extrajudicial, com troca de notificações, já dando ali o tom do embasamento das provas, mas sempre tentar a via extrajudicial, a via amigável, a via negocial, e aí lembrando que a gente tem essa elasticidade negocial, como a Vanessa disse lá no começo, para que a gente possa endereçar esses problemas que virão à tona em razão da pandemia. Na via judicial, e aqui a gente tem que levar em consideração que nós não temos tanta vivência, o judiciário não tem tanto tempo assim de pandemia, então ele tem também experimentado coisas muito recentes, muito novas. Então a gente precisa tomar muito cuidado de como as coisas vão ser levadas para o judiciário. A gente pode falar de revisão, ou seja, a gente pede para que o juiz avalie o caso concreto e revise as condições contratuais para que o equilíbrio contratual seja retomado, ou a resolução, que o encerramento, né, a determinação da extinção do contrato na via judicial. Ou seja, não se chega ao meio termo, não se chega a um consenso, então resolve-se o contrato, termina-se o contrato judicialmente. Quais são as exceções para as aplicações dessas revisões? Também não é um rol exaustivo aqui, mas a gente trouxe algumas principais. Então, alocação de riscos, como a Vanessa disse ali no slide de onerosidade excessiva, o próprio STJ já pacificou esse entendimento de que, olha, se no seu contrato, na sua prestação de serviços, esses riscos já deveriam ter sido calculados, não sei qual tipo de serviço a gente consegue calcular uma pandemia, mas o fato é que, por exemplo, planos de saúde, seguros, eles têm que calcular coisas que, de repente, para a gente é inimaginável, mas para eles não são. Então, assim, se isso seria da natureza do seu serviço, então você deveria ter alocado, você deveria, inclusive, ter precificado essa imprevisibilidade, né? E, portanto, isso não é ensejo para revisão contratual. O 393, que é o caso fortuito ou força maior, ele tem uma previsão de exceção, como a Vanessa também citou, que é se você abrir mão dessa premissa, né, dessa benesse que o Código Civil nos dá. Se você abrir mão de que, em momentos de caso fortuito ou força maior, você consegue ser desobrigado, né, você é mitigado dessa obrigatoriedade para adimplir o contrato, se na cláusula, a clássica cláusula de caso fortuito ou força maior, você diz que vai, independente das consequências desses eventos, você vai sim cumprir o contrato, então você vai sim cumprir o contrato. Então é muito importante na formação do contrato prestar atenção nessas cláusulas que são, ou que eram, né, até então, protocolares, né, elas estavam em todo e qualquer contrato, mas eu certamente acho que elas vão ganhar agora uma nova roupagem, aí elas vão ser vistas de um novo jeito, então precisa de muito cuidado na formação do contrato, porque às vezes passa ali uma palavra, uma frase, e acaba que você assume um risco muito maior. Imagina as pessoas, os contratantes que realmente abriram mão desse dispositivo e agora tendo que lidar com os efeitos da pandemia.
Outra exceção é aquela do atraso, né, do inadimplemento anterior ao evento. Isso não significa que eu não posso rever as condições a partir do evento e que sejam atreladas, tenham nexo causal com o evento, mas aquele atraso anterior ao evento eu não posso rever, não pode ser ensejo de revisão contratual. E as hipóteses previstas no nosso projeto de lei, que até o momento da finalização dessa apresentação ainda era projeto de lei, está pendente aí de sancionar pelo presidente, mas ainda é um projeto de lei, até onde eu sei. Então, a gente vai inclusive falar dele agora, mas ele tem algumas exceções previstas aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, como a Vanessa disse, o 1179 é um regime emergencial, tá? E aí não é nenhuma crítica, mas ele está levando um certo tempo para ser aprovado, né? Passou pelo Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado, agora está para sanção. E esse tempo mostra para a gente que o nosso Código Civil, não que ele estivesse preparado para lidar com uma pandemia, né? Acho que nenhum sistema legislativo está preparado para lidar com uma pandemia, mas que a gente tem instrumentos, a gente já tem instrumentos que, se bem utilizados, a gente consegue lidar com casos extremos, tá? Eu acho que o principal objetivo do PL é trazer adaptações ao nosso sistema atual. Então, vamos guiá-los para que vocês usem as nossas ferramentas do Código Civil de uma maneira adequada, né, de uma maneira a coibir abusos, porque muito tem se visto aí oportunismo, né, tem se usado muito a pandemia como pretexto para muitas manobras. Estimular a colaboração entre as partes, então você vê muito no PL, não só em termos de contrato, mas você vê muito essa parte de estimular a composição, mexe aqui, mexe ali, e evitando essa onda de judicialização, que certamente vai chegar em menor ou maior escala no judiciário, mas a intenção é que ela seja amenizada de um modo que a gente consiga lidar com essas questões no judiciário. E o PL, no sentido de contratos empresariais, o que ele trouxe, né? Trouxe o artigo 6º e 7º, eu creio que eles vão ser mantidos como 6º e 7º, e eles falam de extinção e revisão contratual. Basicamente, eles não trazem nenhuma grande novidade, além do que a gente já tem no nosso Código Civil e além do que a jurisprudência já vem trazendo. Então, muita coisa foi basicamente uma sedimentação no que a jurisprudência já trouxe. Então, o que a gente tem? A irretroatividade dos efeitos consequentes da pandemia. Então, basicamente, aquela coisa de que a gente não pode alegar que o para trás do evento imprevisto é motivo de revisão, é só o para frente, né? E exclusão de determinados fatores como eventos previsíveis. Essa aqui é uma discussão antiga, é uma discussão que o próprio STJ já se manifestou, a gente tem muita jurisprudência nesse sentido, nem todas são convergentes, mas é que as exceções são o aumento de inflação, variação cambial e desvalorização ou substituição de padrão monetário não podem dar ensejo para, não podem ser considerados como eventos imprevisíveis. Aqui a gente tem um pouquinho de polêmica, porque, especialmente na parte da variação cambial, porque talvez a gente não consiga considerar o que vem acontecendo com o dólar como uma mera oscilação, e sim como um evento realmente extraordinário, né? Às vezes você parametrizou o seu contrato com o dólar a 3, a 4 reais, e agora você está tendo que lidar com o dólar a 5, 6 reais. Então, não é uma mera oscilação. Nosso entendimento tem sido no sentido de que a variação cambial efetivamente sozinha, ela talvez não tenha força, especialmente aos olhos do judiciário, mas ela atrelada a todos os efeitos colaterais dessa disparada do dólar, talvez a gente consiga aí dar ensejo para revisões contratuais, mesmo lidando com variação cambial. Volto a dizer, é um tema polêmico, é um tema bastante enfrentado antes da pandemia pela jurisprudência, mas após a pandemia, tenho certeza que vai ganhar contornos diferentes aí, porque com certeza ninguém esperava o dólar a 6 e pouco. Mariana, desculpa te interromper. E aí, essa questão do dólar é algo que
eu sou aí um pouco dissonante em relação ao que está estabelecido, né? A gente tem discutido muito essa questão do dólar. Eu falo do dólar porque a maioria das obrigações, enfim, é travada nessa moeda, mas poderia ser qualquer outra moeda. Quando houve, entre aspas, a pacificação na jurisprudência de que oscilação cambial não seria aí evento hábil a ensejar uma revisão contratual, ou então seria um evento de natureza fortuita ou de força maior, qual era a justificativa? Somos um país que tem o câmbio oscilante, é da natureza, o câmbio varia. Essas variações são normais. Então, assim, cabe àquele que se arvora por contratar em moeda estrangeira ou por celebrar obrigações em moeda estrangeira, entender que é dessa forma e se socorrer aí dos instrumentos que os bancos oferecem para fazer os hedges. A Juliana Micheletti levantou a mão, a gente já te passa a palavra, tá, Juliana? Então, nessa medida, ok, concordo, mas no caso que a gente está tratando agora, não é uma oscilação normal. A oscilação provocada no câmbio, ela era imprevista. A gente não tem histórico de uma oscilação tão grande em tempos de oscilação normal. Então, por isso que eu digo que eu sou dissonante em relação à questão da variação do câmbio, e como explicou lindamente a Marina, o câmbio pelo câmbio não é possível, mas por que o câmbio variou? Talvez essa questão precise ser suscitada. Desculpe, Marina, devolvo a palavra. Imagina. E aqui passando já para o finalzinho, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para vocês e retomamos aí os temas mais quentes, que eu tenho certeza que dentre eles vai estar a variação cambial, mas o que a gente tem experimentado e como nós temos endereçado alguns assuntos aqui que especificamente tem a ver com a pandemia e com os efeitos da Covid. Então, nós separamos aqui recomendações para contratos empresariais, volto a frisar o nosso corte em relação a contratos empresariais. É muito importante a gente fazer esse corte para vocês não interpretarem de uma maneira que dê para utilizar todas essas alternativas em qualquer contrato. Infelizmente não dá, para cada tipo de contrato ou ecossistema, né? Quando a gente fala de ambiente regulado, por exemplo, contratos bancários, são outros normativos, são outras peculiaridades. Então, eu volto aqui a frisar a questão de estarmos falando exclusivamente de contratos empresariais. Então, basicamente, o que a gente tem de recomendação, de uma maneira até simplista aqui? A negociação como primeiro e maior e melhor aposta nesse momento é a negociação. Volto a dizer, às vezes a negociação não dá para ser tão amigável, às vezes tem aquela troca de notificações um pouco mais arisca, mas é importante passar por esse passo. Tá? Transparência, e aí eu somo junto com o terceiro tópico ali de comunicação e antecipação. É muito importante que vocês, nas relações aí comerciais de vocês mantenham a transparência, a comunicação e a antecipação. Então, se eu já sei que vai ter atraso na minha entrega, se eu já sei que minha cadeia de supply chain está abalada, ou se eu já quase sei, né? Se eu estou presumindo que vai ter algum abalo, é muito importante que a gente comunique os nossos parceiros contratuais sobre essas medidas. Isso vai permitir que eles também se programem, que eles também tomem as atitudes que precisam ser tomadas, que eles também antecipem do lado deles os fornecedores e clientes deles. Então, isso permite que a gente tenha um pouco mais de segurança, mesmo num momento de tanta insegurança, que a gente tenha um pouquinho mais de percepção e até empatia contratual, né? Nem sei se existe esse termo, mas para que a gente possa navegar em mares mais calmos a partir de agora.
verificou que as coisas estão abaladas, que eu estou sendo aí excessivamente onerado, ou que está difícil de adimplir o contrato, vai ficar mais difícil ainda, já comecem a levantar comprovações. Então, já comecem a coletar essas comprovações. Não, como eu disse, não é uma prova fácil. Talvez nem seja a intenção de levar para o judiciário, mas a gente tem que sempre pensar nessa opção de ter que levar ao judiciário. Então, comecem a pensar em como isso tem abalado a fluidez do negócio de vocês e como vocês conseguiriam comprovar esse abalo e esse nexo causal da pandemia com os efeitos. Demonstração de boa-fé é muito importante, e aí a gente consegue demonstrar também nesses tópicos anteriores, né, com transparência, com tentativa de negociação, mas é muito importante, boa-fé é um dos princípios que mais tem se falado, a nossa legislação também fala muito em boa-fé objetiva, então é importante que a gente tente demonstrar, ainda que não seja muito legítimo essa boa-fé, mas é importante que a gente tente demonstrar. Preservação da função social do contrato e conservação do objeto contratual, ou seja, vamos pensar na execução, na continuidade do contrato, né? Não só na resolução, não só na extinção. É importante que a gente tente manter em mente a continuidade, né, a função social. A gente sabe que por trás de um contrato existem empresas, por trás de empresas existem famílias, tem muita coisa envolvida numa contratação, às vezes é uma contratação que dura 36 meses, 50 meses, então é importante a gente também pensar um pouco nesse aspecto. Mediação de conflitos, não está dando certo, parte A com parte B, vamos trazer um terceiro mais neutro para tentar pensar um pouco diferente, quem sabe a gente consiga chegar no meio termo. Colaboração entre os agentes econômicos, nem sempre dá para ganhar todas as batalhas, e a gente mais do que nunca precisa manter isso em mente, né? Alguma coisa vamos ter que ceder, então é importante que a gente já entre numa negociação com esse pensamento de, ok, vou ter que chegar num meio termo, eu não vou conseguir tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu vou precisar consensualmente, com muita sabedoria, muita serenidade, tentar achar um meio termo. E, por último, não menos importante, eu sempre falo para os nossos clientes, a formalização dessas manobras, né? A gente precisa materializar o que é feito durante o ciclo de vida do contrato, seja via aditivo, seja por e-mail, às vezes não dá para formalizar tudo certinho, não dá para todo mundo assinar, o que é o ideal, mas assim, formalizem pelo menos via e-mail, tentem formalizar um aditivo, contando a história do porquê daquela mudança, inclusive é uma outra sugestão que nós vamos dar no próximo slide, mas formalizem, não percam, não percam de vista essa necessidade de materializar aquilo. Às vezes, as partes que estão agora fazendo essa modificação, tentando chegar num consenso, não são as mesmas que vão ler essa mudança mais para frente. Então, a gente precisa entregar para o futuro leitor do contrato, para o futuro operador de direito, o contexto que levou até aquela mudança contratual. Isso é fundamental, independente de pandemia, independente de onerosidade excessiva, é fundamental que no contrato você consiga ver a foto do momento que ele foi celebrado, seja contrato, seja aditivo. É muito importante essa contextualização, tá? E aí, também já puxando o gancho para contratos futuros ou manobras contratuais futuras, a gente também trouxe algumas sugestões, né, algumas recomendações. Então, os famosos considerandos, eu especialmente tenho um apego pelos considerandos, quem trabalha comigo já trabalhou sabe disso, inclusive até brinquei com uma colega de contencioso, né, os nossos considerandos são os seus dos fatos, né, quem conta a história do porquê que aquele contrato está sendo celebrado, ou até porquê que aquele aditivo está sendo feito naquele momento, eles são fundamentais. Hoje somos nós lendo esse contrato, amanhã pode ser um juiz, então eles são super importantes.
eles merecem palco, né, num contrato, eles merecem atenção na hora de ser redigidos, porque no momento como esse, por exemplo, é fundamental que a gente consiga entender como que aquela pactuação se deu, em que contexto, em que momento, né, para cada uma das partes. Redação clara. Muitas vezes a gente subestima, especialmente essas cláusulas mais protocolares, a gente subestima, a gente passa batido, mais do que nunca aí a gente está vendo a necessidade de ver no detalhe algumas cláusulas que nem sempre a gente dá tanta importância. Demonstração de boa-fé, né, acho que tem vários caminhos para demonstrar boa-fé, tanto na fase pré-contratual como na fase de execução do contrato. Então, mantenham isso no radar de vocês. Gatilhos. Às vezes a gente não consegue, aí eu somo também ao próximo tópico, às vezes a gente não consegue imaginar o que pode acontecer, e se realmente a gente for abrir o contrato para todas as possibilidades, vira algo muito extenso, que não é muito objetivo, mas a gente pode sim estabelecer gatilhos para episódios que são imprevistos. Então, como que a gente vai lidar? A gente vai negociar? A gente vai chamar um mediador? Nós vamos, hoje em dia tem até plataforma de conciliação. Como que a gente vai lidar antes de chegar num judiciário, por exemplo? Então, é possível estabelecer a regra do jogo já no momento da celebração do contrato. Então, por que não? Ainda mais já tendo passado por um trauma desse, que foi a pandemia, talvez seja importante a gente começar a pensar nisso para o futuro. Mediação, como eu já falei, talvez tentar já sugerir no contrato um caminho de conciliação, né, antes de um desfecho final, e procurar sempre manter a equidade, né, o equilíbrio entre as partes. Lembrando da lei da liberdade econômica, que presume essa paridade, e aí ela vem quase como um puxão de orelha das partes empresariais contratantes, no sentido de, olhem, o que vocês estão estabelecendo aqui vai virar a regra do jogo. Não adianta reclamar depois, porque vocês são grandes, vocês se entendem. Então, por favor, prestem atenção no que vocês estão pactuando. E aqui é importante, então, desde o momento inicial do contrato, a gente tentar estabelecer o mais próximo de um equilíbrio contratual possível, tá? Agora, acho que a gente pode passar a palavra. Você quer fazer mais alguma consideração, Vanessa? Não, na verdade, até pela hora, eu só vou sugerir passar a palavra para a Juliana Micheletti, que pediu, deu raise hands aqui, e depois a gente já aborda as questões, tá? É o Allow to Talk, eu acho. Vamos lá. Juliana? Tá no mudo, Juliana. Acho que ela tá no mudo ainda, né? Bom, a Juliana tá aberta, o microfone está aberto para ela, então se ela quiser só interromper, não tem problema. Vamos abordando as questões. A primeira delas, feita aqui para o nosso para um participante, ela trata, olá, bom dia, tenho uma pergunta. Como tratar, à luz das regras de caso fortuito e onerosidade excessiva, obrigações que antes da pandemia estavam em mora, mas que por mera tolerância do credor não foram cobradas? O devedor poderia usar um desses institutos para não cumprir com a obrigação em razão da pandemia? Obrigado. Bom, aqui, e Marina, vou tomar liberdade de iniciar as respostas. O que acontece? A rigor, pelo que a gente comentou com vocês, a mora anterior, ela não pode ser purgada por um evento posterior, ou seja, a pandemia. Só que o que a gente tem que tomar cuidado também é o seguinte, e olhando mais pelo viés do credor, imaginemos que ele estava se comportando dessa forma porque para ele pouco importava, né, aquele inadimplemento, e de repente, por uma razão que pode ter sido sim a pandemia, ele resolve, no detalhe, retomar as cobranças de algo que ele havia, e aí no português bem claro, passado batido ao longo do tempo.
Aqui, o problema que eu verifico é a postura do credor. A gente tem dois institutos, vamos dizer assim, que são decorrentes da boa-fé. Um deles é o Venire contra factum próprio, Supresso, Récio. e o outro é o Supresso barra Surrécio, que são aí nomes em latim para dizer o seguinte: se você vem se comportando de uma certa forma por um determinado tempo, saiba que esse comportamento pode ter o impacto de alterar as condições contratadas. Tem decisão nesse sentido, anteriores à pandemia, obviamente. Então, mais do que a restrição do devedor em levantar a pandemia como justificativa para o inadimplemento, eu me preocuparia também com o comportamento do credor, tá? E obrigada pela tua pergunta. Luciana Rodrigues, por acaso vocês têm incluído nos contratos antigos ou novos alguma cláusula específica sobre a possibilidade de suspensão temporária em decorrência da pandemia? Vamos lá. Mariana, você quer falar um pouquinho? É que só retomando aquela parte que nós falamos das cláusulas protocolares, é muito comum nós vemos em contratos aquelas cláusulas de caso fortuito ou força maior, até aquelas um pouco mais abrangentes que falam de greve, de operação tartaruga, de layoff, enfim, uma série de ocasiões possíveis. É muito comum a gente ver já nessas cláusulas a previsão de suspensão. Eu acho que o que vai ser feito daqui para frente é uma adequação, né, já meio que enviesada por esse trauma da Covid-19, mas uma adequação e talvez até a criação de outros gatilhos não atrelados ao caso fortuito e força maior para situações de extrema complexidade como essa que a gente está enfrentando hoje. Então, sim, nós já temos feito algumas modificações, inclusive é uma das nossas recomendações aqui para já começar a revisitar alguns contratos, não precisa esperar um Covid-20, 21, para que a gente já comece uma força-tarefa aí de revisar os contratos e já deixar os nossos clientes um pouco mais blindados para ocasiões dessa magnitude, e aí a gente tem o que vem sendo usado e as adequações que vão ser feitas a partir de agora. Não, perfeita, concordo, por aí mesmo. E aí, Luciana, se eu puder contribuir, não é o mesmo caso, tá? Mas eu acho que pode dar uma linha interessante para a gente. No momento aí, durante a Lava Jato, a gente teve uma série de reflexos na cadeia de oil and gas. Então, você tinha a Petrobras suspendendo contratos, por conseguinte, aquele fornecedor não recebia os pagamentos, não pagava os seus fornecedores, enfim, você acabava tendo um efeito sistêmico aí no ambiente de contratações. Por conta disso, para alguns clientes que sofriam muito com esses impactos, houve aí o estabelecimento de uma cláusula para esse estado de exceção, vamos dizer assim, né? Basicamente, a cláusula dizia que se houvesse algo dessa natureza por parte da ponta da cadeia, no nosso exemplo é a Petrobras, o contrato ele poderia ser suspenso ou até resilido, né? Rescindido, enfim, que são, só para deixar claro aí a terminologia. Então, sim, é possível. Sim, estamos colocando, considerando o caso prático, né, essas disposições, mas a gente não só recomenda, como entende aí crucial nesse momento, tá? E aí, uma pergunta da Fernanda Araújo. Bom dia. Quando levamos os impactos comprovados da pandemia nas negociações extrajudiciais que objetivam as revisões contratuais, obrigatoriamente teremos que retomar as condições anteriores quando finalizada essa situação? Há necessidade dessa vinculação temporária e retomada das revisões? Bom, Fernanda, na verdade, por default, não tem essa obrigatoriedade de você já estabelecer que a situação anterior vai ser retomada. Até porque você não sabe o que vai ser esse day after, né? Agora, questões empíricas.
Quando você confere para a contraparte uma visibilidade de que você pode ter a retomada daquelas condições anteriores e que aquilo ali é algo temporário, enfim, a negociação ela é mais fácil. Contratos de locação, por exemplo, a gente teve de tudo já teve situações que foram exitosas, em que se negociou uma redução pautada por uma posterior retomada das condições anteriores, já tivemos aí em que teve um insucesso, vamos dizer assim, em que a contraparte pediu redução, número mágico, 50% do valor do contrato sem recomposição, enfim, então a gente tem a gente tem todas essas variáveis. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há obrigatoriedade de retomada das condições anteriores. A vinculação temporária, ela também não é obrigatória, no entanto, e aí é prática, tá? Há uma maior disposição de se aceitar uma repactuação quando você dá para outra parte uma previsibilidade de reacomodação, de retomada do que era antes. Nem que essa retomada não seja absoluta, né? Não seja completa, tá? Mais alguma coisa, Mari? Não, e no fim do dia, retomando a recomendação, sendo até perigando aqui de ser exaustiva e redundante, de formalizar. Independente de qual foi a regra, se é a retomada do antigo normal, se é um normal 2, ou se é uma mudança definitiva, independente de qual for a opção, sendo certo que não existe uma fórmula única, formalizar, porque o mais importante é que quem vai interpretar depois o contrato saiba que a regra geral mudou, que a primeira regra original mudou e que agora temos uma nova regra. Então, além de saber qual caminho vai optar, se é mudança total, se é temporária, enfim, é formalizar, é materializar, ainda mais na parte extrajudicial. É muito importante isso, a gente sempre conversa aqui com os nossos clientes a importância de formalizar essas repactuações. Aí, passando para mais algumas perguntas, pergunta do Rodolfo Duarte. Bom dia, caso nos deparemos com algum contrato que não contém a cláusula prevendo os aspectos relacionados ao caso fortuito e à força maior, poderíamos alegar o 393 mesmo assim, correto? Aí ele faz um parênteses, mesmo sem ser judicialmente. Aí entendo que sim, por ser uma previsão legal, de modo que a presença no contrato daria uma maior robustez aos institutos. O que pensam a respeito? Rodolfo, sim, você pode alegar o 393. Agora, eu só recomendaria um pouquinho de cautela. Quando você fala, mesmo sem ser judicialmente, numa repactuação em que você está ali na negociação, sem dúvida nenhuma, esse argumento é extremamente válido. Mas, se você quiser revisar o contrato ou extinguir a tua obrigação, extinguir o vínculo em virtude de caso fortuito força maior e tiver resistência da outra parte, você vai precisar se socorrer do judiciário. E aí, como é uma disposição legal, você pode alegar isso independente de estar ou não no contrato. O que não pode é você ter, como disse a Marina, simplesmente para mão desse benefício de não cumprir aí, na hipótese de caso fortuito força maior, com base na parte final do 393, tá? Então, é isso que eu queria comentar. Algum comentário, Marina? Aí também trazendo um pouco da prática, mais a título de curiosidade, né? É até uma técnica que a gente usa na hora de elaborar contratos quando tem algum tema um pouco mais polêmico e que a lei já trata e a condição da lei sozinha, literal, ela já é suficiente, ela não precisa de incrementos para ser interpretada, a gente até deixa por conta da lei mesmo. Letra legal está lá para ser utilizada independente do que está no contrato, a não ser que o contrato fala expressamente algo diverso, né? Então, ainda que não fale de caso fortuito força maior, vai ser aplicado o 393.
Mas a gente recomenda que, agora mais do que nunca, que seja assim expresso e que preveja, inclusive, gatilhos e mecanismos de como lidar, não só aquela cláusula geral ali, que geralmente é realmente uma cláusula, de caso fortuito ou força maior. E aí, mais uma pergunta, pessoal, de quem está assistindo pelo celular e não consegue fazer pergunta aqui no chat. Queria perguntar se, mesmo considerando mais de 10% de variação cambial em março, ainda assim não se poderia rever as cláusulas do contrato atrelados ao dólar. Há na jurisprudência algum percentual médio que é aceito? E aí, respondendo, não há um número cravado, né? Na verdade, a gente vai para o começo. O que existe na jurisprudência consolidada até então, é que variação de dólar esperada de um país em que você tem oscilação de câmbio, oscilante, ela não, independente de quanto for, ela não serve para justificar aí uma alteração, ela não é um impacto suscetível aí a utilização desses institutos. No entanto, o que estamos tentando construir, na verdade, é que, mesmo dentro dessa oscilação, o quanto quanto se sofreu de variação, isso sim nunca foi esperado, isso sim foi imprevisível, isso sim não se esperava normalmente dos negócios. Né? Esse é o sentido aí da nossa construção, tá? E aí, nós temos alguns exemplos de contratos de fornecimento, de clientes, que a gente consegue, de uma maneira até não muito fácil, construir alguns gatilhos de variação cambial, ou seja, sim, como o meu insumo passa por importação, caso o dólar venha a ter uma variação acima de, aí você estabelece, fixa um percentual acima de 20%, 30%, os meus preços serão revisitados, os meus valores serão reajustados, enfim. Então, assim, foi talvez até seja até uma recomendação aí para os contratos futuros. Não é uma cláusula fácil de emplacar, geralmente numa negociação de tratativa contratual aí na fase pré-contrato não é fácil, justamente porque é um tema sensível, né? Mas fica aí também como recomendação, os contratos que passam aí por commodities, insumos importados, ou que de alguma maneira estão atrelados à moeda estrangeira, independente de ser dólar ou não, talvez seja funcional colocar algum gatilho. É isso mesmo, você colocou um excelente ponto, Marina, que é a gente tentar aí, com base, porque a construção contratual, ela vai muito da experiência, né? Na medida que você tem esse cenário, e para outras situações ele já foi utilizado, é absolutamente viável você construir esses gatilhos. Isso é saudável, isso evita, não que vai evitar conflito de uma forma geral, mas isso já vai dar um norte para o juiz sobre, olha, partes capazes, vocês negociaram, optaram aqui por uma solução, já anteviram uma possibilidade de solução para um eventual conflito, princípio da intervenção mínima, sigam o contrato. Tá? Isso é bem importante, já foi utilizado, a gente já sugeriu esse tipo de cláusula em outras situações, tá? Aí tem uma pergunta, desculpe se eu pronunciar seu nome errado, Sally Hillman. No caso de contrato de locação, como não pagamento do aluguel pelo locatário, pode ser invocada a cláusula de vulnerabilidade do locatário, no caso de idade avançada, 73, 95 anos? Se ele, embora não seja esse o escopo aqui do nosso bate-papo, fico muito feliz em te responder, não tem problema nenhum. Olha só, aquele projeto de lei que a gente tratou há pouco, ele tem uma disposição que impede, vamos dizer assim, ou posterga, enfim, no tempo, a questão dos despejos por falta de pagamento
em decorrência da pandemia, né? Que é uma medida que você poderia tomar, é da decorrência lógica do contrato. A questão da vulnerabilidade do locatário, se ela pode ser invocada, no teu caso, de verdade, eu invocaria. O que eu não posso garantir a você é que ela vai ser exitosa, porque lembra do choque simétrico? As duas partes acabam sofrendo, porque se do outro lado o locador tiver 96 anos, e assim, a gente já passou por isso no escritório, tá? Ele precisar desses valores para sobreviver ou para pagar cuidador ou algo que o valha, você teria aí uma escolha de sofia para o juiz, né? Mas fato é que esse argumento ele deve ser utilizado e é importante você ter em mente que, independente de pandemia, em locação residencial, quando a gente tem configurado essa situação, esse argumento não é inédito, tá? Tanto que aqueles que estão bem acostumados aí a alocar, tem muitos imóveis, enfim, locam propriedades, tem uma lenda de que não se gosta de alugar imóveis para pessoas nessas condições por conta dessa possibilidade, né? Você está respondendo aqui no caso de locador idoso. Então, se no mesmo caso você tiver locador idoso e locatário idoso, eu ainda assim trataria da vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma, mas o meu argumento ele ficaria arrefecido, porque do outro lado eu também tenho. Eu vou ter o tal do choque simétrico. Eu não sei se vocês têm espaço aí para negociar, mas talvez valha a pena a gente iniciar uma negociação para ver se chega a um bom termo. Porque por mais que haja esse, entre aspas, impedimento do despejo, fato é que a dívida, o valor, a obrigação de pagar em algum momento, ela vai se apresentar, tá? Então, acho que são essas as considerações que eu tenho em relação a esse ponto específico, tá? Aí, quer colocar algum ponto, Marina, em relação a Não, isso? eu acho que é isso, levando em consideração que esse PL, a gente está falando aí uma questão de dias para ele ser aprovado, sancionado, então isso talvez mude um pouco o panorama das coisas, a não ser que tenha aí um veto, que eu creio que não vai ter, e aí, enfim, as coisas mudam um pouco de figura, mas é bem isso, a coisa tem que ser vista dos dois lados, né, e aí complica um pouco quando a gente fala de locação residencial, mas sempre há caminhos para a composição amigável. E aí, mais uma pergunta, eu acredito que seja a última, até pelo avançar da hora, ainda na locação, né? Considerando a quarentena e a restrição do uso de imóveis comerciais durante muito tempo, é possível suspender o pagamento dos aluguéis enquanto perdurar o prazo oficial da quarentena, já que o locatário não tem uso gozo pleno do imóvel? Olha, é aquela máxima, né? Pleitear é possível, né? Mas, em termos práticos, e de novo, invocando a questão do choque simétrico, invocando a questão de que os dois são afetados, pode haver aí uma improcedência no pedido. E aí, eu não sei se esse participante especificamente estava desde o começo, mas a gente comentou uma decisão a respeito de contrato de shopping center, em que esse foi especificamente o pedido do autor, e o juiz acabou dando uma decisão aí de meio de caminho, né? Ele suspendeu a locação de shopping, né? Ele suspendeu alguns dos pagamentos, pagamentos feitos sobre algumas rubricas, e outros ele manteve. E a manutenção dos outros foi, um deles que ele manteve foi o condomínio, né? A alegação é a de que, olha, o shopping precisa pagar funcionários, precisa manter as operações de limpeza, segurança, etc. E isso não teria como a gente abrir mão, tá? Então,
suspender pagamento propriamente dito. Você pode chegar a ter algo dessa natureza, mas uma coisa que é importante a gente não perder de vista e é até conectado com uma outra pergunta que foi feita. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho ali, eu estou fruindo daquele bem mediante remuneração. Se a remuneração vai ser alterada ou não, é uma perspectiva. Agora, afastá-la de plano pelo judiciário é muito complicado a gente ter um reconhecimento nesse sentido, porque aqui eu teria uma espécie de enriquecimento sem causa, porque eu tenho alguém usando o meu bem de uma forma gratuita no final do dia, sem recomposição posterior, tá? Então esse alerta aí precisa ser colocado até para fins de negociação, se for o caso, tá bom? Vai, Marina. Não, não é nem relacionado a essa pergunta, mas só dar a César o que é de César. Muita gente falou aqui de choque simétrico, eu não lembro se nós falamos aí quem é o grande entusiasta disso em Portugal, o professor Fernando Borges Corrêa de Araújo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele é o grande entusiasta desse conceito de choque simétrico. Em Portugal, as coisas avançaram de um modo um pouco mais rápido e antes daqui do Brasil, né? Então, ele tem contribuído muito aí nas nossas evoluções, tanto técnicas, acadêmicas, com esses conceitos de como lidar com eles. Então, só para fazer aí a legítima menção do professor. E aí, só para fechar, pessoal, fiquem à vontade para nos contatar por e-mail. Nós vamos disponibilizar a apresentação e os nossos contatos nos nossos canais, para que vocês possam acessar. E a gente espera que vocês tenham aí gostado da apresentação, enfim, tenham tirado algum proveito dela. Agradecemos a todos pela permanência e fiquem bem, fiquem saudáveis e bom trabalho aí para vocês. Tchau, pessoal. Uma honra.